E o Brasil é responsável por 10% dos homicídios globais, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Diante disso, muitas pessoas estão deixando o país para fugir da violência. Os detalhes na reportagem de Marcelo Matos. Deixar o país em razão da violência tem sido uma escolha dos brasileiros. Atraídos pela combinação de segurança e oportunidade profissional, de maneira legal, famílias buscam opções nos Estados Unidos e Europa. Letícia Ruiz se estabeleceu em Orlando com as filhas e aguarda o marido, que deixará seu cargo concursado na Petrobras, no Rio de Janeiro, em busca de uma vida mais tranquila. A gente vivia nessa insegurança, né, de qualquer hora, qualquer lugar, qualquer dia da semana, era sempre tenso. A gente nunca teve uma qualidade de vida, assim, estando no Rio de Janeiro. E aí a gente decidiu sair do Brasil. Em 2023, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou uma queda de 3,4% nas mortes violentas. Mesmo assim, 46 mil pessoas perderam a vida, números de guerra. Desde 2018, o país registra uma redução na taxa de mortalidade. Ano passado ficou em 22,8 a cada 100 mil habitantes, a menor em 12 anos. Mas na comparação global, a taxa é 4 vezes maior em relação às Nações Unidas, 5,8 por 100 mil habitantes. O Brasil tem 3% da população mundial e registra 10% dos homicídios globais. É fácil explicar a atual sensação de insegurança. A sensação que a gente tem no Brasil é que, mesmo a gente estudando, estando bem preparado e até ganhando bem, a gente não pode usufruir daquilo que a gente trabalha tanto para ter. Os especialistas na área de imigração ressaltam uma mudança no perfil dos brasileiros que querem morar no exterior. Se alguns anos atrás nós tínhamos aquele perfil, que é um perfil clássico, que é do profissional que não teve sucesso no Brasil e queria tentar uma nova oportunidade na América, agora não é mais esse perfil. O perfil do brasileiro que deseja vir para os Estados Unidos são profissionais liberais de alto nível, são profissionais bem-sucedidos no Brasil e que desejam escrever um novo capítulo na América. O advogado Vinícius Bicalho atua nos Estados Unidos e Portugal e resolveu trocar o Brasil quando ficou com medo de deixar o filho caminhar sozinho por 500 metros do seu apartamento até o escritório em Belo Horizonte. A violência nos locais públicos, quando você precisa circular, é algo que não está no controle do núcleo familiar. Depende do Estado. Eu vejo que, inegavelmente, esse é o maior motivador. Atendendo às regras de imigração, os brasileiros recebem seus vistos e legalmente começam uma nova etapa de vida em outro país. O Anuário de Segurança Pública aponta que no ano passado foram registrados 937 mil roubos e furtos de celulares, 78% em vias públicas, e o número pode ser maior pelos casos não notificados. Diogo da Luz, a gente vê uma migração, de brasileiros para os Estados Unidos buscando mais segurança, mas dependendo também da localidade que a pessoa vai se mudar, não muda tanto esse cenário de violência, né? Mas, David, a sensação aqui no Brasil é muito ruim. Veja, 3% da população com 10% dos assassinatos, só esse número já incomoda demais a qualquer um. Portanto, não há pessoa com capacidade de comprar uma passagem e ter um início de vida, assim, por conta própria, para depois se ajeitar, que não pense, pelo menos não pense em ir para o exterior. E é lógico, as nossas polícias estão com muitas deficiências, especialmente as civis. Veja que em todos os estados nós temos o efetivo de policiais civis menor do que o desejado. O resultado é, não adianta ficarmos com emoções e com chavões. Os fatos dizem que mais de 90% dos crimes violentos, a gente não sabe o nome do autor, porque a polícia não teve estrutura suficiente para investigar todos os casos. E também as estatísticas do CNJ mostram que 330 mil ordens judiciais de prisão estão por serem cumpridas pelas polícias brasileiras porque elas não têm automóveis, pessoas, estrutura para exercer o que elas têm que fazer, que é prender as pessoas que já têm ordens judiciais. E mais, se conseguissem prender todas, não teria nem onde colocá-las. Isso deixa na população uma sensação de muito desconforto, sem dúvida alguma, e, no mínimo, pensando em sair do país, o que é muito triste, porque é quem mais pode que mais pensa em sair.
O Diogo bem disse sobre a sensação de insegurança que nós vivemos no Brasil. Mas, David, é importante nós ressaltarmos também a situação dos Estados Unidos que nós acompanhamos à distância também não é das melhores. Nós vimos inúmeras discussões, especialmente durante o período eleitoral que viveram os norte-americanos, que lá algumas regiões, especialmente aquelas regiões do centro dos Estados Unidos, que era antigamente um cinturão econômico e hoje enfrenta inúmeras crises, colhe os resultados negativos desta crise econômica. E, naturalmente, um dos resultados negativos desta crise econômica é a violência. É óbvio que esses índices não se comparam aos índices do Brasil, mas lá também há criminalidade, lá também há essa sensação de insegurança. Uma questão que nós temos diferente nos Estados Unidos e no Brasil é que lá, como as leis para os crimes, as leis penais são regionais, são estaduais, o americano ou o estrangeiro morando lá tem a opção de, não se sentindo seguro no estado, mudar para outro. Aqui no Brasil temos estados um pouco mais seguros, mas as diferenças são muito pequenas ainda.